Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos nos aproximando do final do curso de introdução à teologia trinitária. Queremos dar esse passo iluminados pela ação do Espírito Santo. Por isso vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa inteligência, enche de amor o nosso coração, para que estejamos em profunda comunhão com Deus e com o nosso próximo na vida eclesial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invoquemos também o auxílio divino da Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos enfrentar agora a teologia trinitária de Joseph Ratzinger, o jovem teólogo do sul da Alemanha, da Baviera. Vai escrever nos seus primeiros anos de docência, exatamente no ano de 1968, uma obra que vai se tornar um best-seller, que é a Introdução ao Cristianismo. Eu tenho aqui uma edição em língua portuguesa dessa obra, é a segunda edição em língua portuguesa dessa obra da Edições Loyola. Pois bem, ele ensinando teologia fundamental, dando cursos para jovens estudantes universitários provenientes de faculdades diferentes, nas grandes universidades alemãs, como por exemplo em Bonn, onde ele teve a sua primeira cátedra. Ratzinger comenta ao longo desse livro o credo. Ele vai comentando o credo e vai dialogando assim com a tradição e as ciências contemporâneas, num discurso ao mesmo tempo fiel à catolicidade, mas também atual para os jovens questionadores do seu tempo. Nessa obra Introdução ao Cristianismo, então, nós encontramos uma verdadeira teologia trinitária, até porque, como nós sabemos, a estrutura do credo ela é organizada de um modo trinitário, né? Nós professamos a nossa fé em Deus Pai, depois em seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo e por fim no Espírito Santo, né? E por isso nós encontramos uma rica reflexão sobre o creio em Deus, e aí ele vai falar um pouco do conceito de Deus, esse Deus que é Pai, depois esse Deus que é o Filho, aquele que revela e aquele que nos salva, e o Espírito Santo, intimamente ligado à nossa vida eclesial e nossa vida cristã. Nessa sua reflexão teológica sobre a Trindade, nessa introdução ao cristianismo, as pessoas não são apresentadas como realidades fechadas em si mesmas ou como centros autônomos do agir, como, por exemplo, via Karl Rahner, mas como relações. E nesse aspecto ele se insere bem na tradição de Agostinho de Tomás. Sabemos que a tese doutoral de Joseph Ratzinger foi sobre a eclesiologia de Agostinho. Então ele é um autor que bebe muito das fontes do pensamento agostiniano. Esse teólogo alemão inicia a sua reflexão explicando que a doutrina trinitária ela se baseia no dado revelado.
É a revelação que, como autocomunicação de Deus, como dom de Deus, solicita ao homem a uma resposta de fé, a uma resposta de adesão a Deus. E é nesse contexto de revelação, autocomunicação de Deus ao homem e de uma resposta positiva do homem a Deus, entrega, abandono do homem em Deus, né? Um abandono amoroso, um abandono grato, um abandono filial do homem nas mãos de Deus, essa adesão amorosa, nessa comunhão de vida, é nessa comunhão de vida que nasce uma reflexão autenticamente teológica, né? É uma reflexão autenticamente teológica que encontra em nosso Senhor Jesus Cristo tanto o ápice da revelação quanto o caminho para a adesão a Deus, né? O Deus que se revela. Então, essa experiência é uma experiência de comunhão com Deus, uma experiência crística, é um viver em Cristo, é uma experiência de viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, como dizemos. Mas é uma experiência também trinitária. Por Cristo, com Cristo e em Cristo é uma experiência trinitária também. Então vamos ler aqui um texto, para quem segue o nosso curso com o nosso manual, Deus Unitrino, uma introdução à teologia trinitária da editora Eclésia. Nós estamos na página 239. Vamos ler um trecho da Introdução ao Cristianismo do Ratzinger. A doutrina trinitária não se originou de uma especulação sobre Deus, nem de alguma tentativa de reflexão filosófica, para explicar como se teria processado a origem de todo o ser. Mas a teologia trinitária, a doutrina trinitária, é consequência dos esforços para uma elaboração de uma experiência histórica, de um Deus que se revelou na história. A doutrina trinitária nasce desse esforço amoroso, de fé, de caridade, do homem que vive em comunhão com o Deus que se revela concretamente na história ao seu povo e a cada membro do seu povo. E é dessa experiência concreta de um Deus que se revela, essa experiência concreta de um homem que pode entrar em comunhão com Deus, que nasce esse pensar teológico, uma reflexão autenticamente teológica, e que vai se formulando eclesialmente uma doutrina trinitária. A fé bíblica, como nós sabemos, primeiramente girava em torno de Deus, lá no Antigo Testamento. Esse Deus que se manifestou como Deus da aliança, como um Deus clemente, como um Deus fiel, como o Pai de Israel, como o Pai dos povos, como Criador do mundo e seu Senhor. Na época da estruturação do Novo Testamento, vai se acrescentar um processo totalmente novo, mediante o qual Deus vai se mostrar sob um aspecto até então desconhecido. Em Jesus Cristo, encontramos um homem que ao mesmo tempo se sabe e se revela como Filho de Deus. Encontramos a Deus na figura do mensageiro, o qual é todo Deus e não algum ser intermediário, e que contudo conosco chama a Deus de Pai. Então nós temos uma situação nova. Pela encarnação do Verbo, Deus se torna não só o conteúdo da revelação, mas ele se torna também o mensageiro. Ele assume a nossa humanidade para poder ser o mensageiro e falar a mensagem em uma linguagem humana, com rosto humano,
em comunhão com os homens. Por isso, esse homem se apresenta como filho de Deus, ele se apresenta como um mensageiro completamente diferente. Ele não é mais apenas alguém que fala de Deus, ele é Deus que fala numa linguagem humana, na proximidade com o homem, na comunhão com o homem, na vida humana. Ele fala de si mesmo, ele fala do mistério de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então, nota-se uma espécie de paradoxo. Por um lado, esse homem chama Deus de Pai, fala-lhe como a alguém que lhe está próximo. Sim, em Jesus nós vemos aqui a vocação do homem. A vocação do homem é a comunhão com Deus. O paradoxo está no fato de que Deus é transcendente, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Santo, Deus é o Senhor inacessível. E de repente nós temos um homem que está revelando Deus, falando de Deus, mostrando o rosto de Deus com um rosto humano, e que chama Deus de Pai, e que nos convida a chamar Deus de Pai, quer rezar conosco, quer nos introduzir nessa intimidade com Deus, com o Pai. Então, o paradoxo está exatamente nisso. Em Jesus Cristo, essa transcendência divina, ela não é superada, mas ela convive com a intimidade, com a proximidade, com o amor, com a condição de filhos que nos é oferecida por graça de Deus. Ora, se uma atitude assim não quiser passar por puro teatro, mas por verdadeira, como condiz a Deus, para ser verdade, para não ser um teatro, ele deve ser alguém diverso desse Pai. Ele não pode ser o Pai, porque ele fala do Pai, ele não pode ser o Pai com a máscara de filho, como no modalismo. Ele deve ser alguém diverso do Pai, desse Pai ao qual fala e a quem nos dirigimos. Por outro lado, ele mesmo é a concreta proximidade de Deus que nos vem ao encontro. Ele é o lugar de encontro com Deus. Ele é como se fosse o santuário onde Deus está presente, onde Deus nos fala, onde nós podemos encontrar a Deus. Ele é essa mediação de Deus para nós. E exatamente pelo fato de ser Ele mesmo Deus feito homem, em figura e natureza humana, Ele é o Deus conosco, Emanuel, como recorda à luz do ciclo de Emanuel, do Emanuel, do profeta Isaías, o evangelista Mateus. No fundo, a sua mediação se eliminaria, transformando-se de mediação em separação, caso ele não fosse Deus, caso ele fosse o ser intermediário. A beleza da mediação é porque Jesus Cristo está, justamente como Santo Tomás explica, lembrem-se do curso de soteriologia, Jesus Cristo tem um pé em Deus e um pé na humanidade, natureza divina, natureza humana, unidos hipostaticamente na pessoa divina. Então por isso Jesus pode fazer essa mediação perfeita, unir os dois extremos. Ele não é apenas um ser híbrido, intermediário, que nem está de um lado nem está do outro, e não pode fazer essa mediação perfeita, então, certo? Mas ele é Deus que se fez homem, então ele assume uma margem do rio, ele vem de uma margem do rio e assume a outra, a margem, o lado humano, da relação que Deus quer restabelecer, para que ele possa ser a ponte. A ponte tem que ter um pé de uma margem, numa margem do rio, e outro pé na outra margem do rio, para unir ambas as margens. Em tal caso, não nos deduziria a Deus, mas nos afastaria dele.
Segue-se daí que, como mediador, é o próprio Deus e o próprio homem, ambos de modo real e completo. Então ele é o perfeito mediador, Deus e homem. Ele é diferente de Deus também porque é homem, e é diferente do homem porque é homem santo. Então ele é mediador enquanto homem, né? Recorda Santo Tomás de Aquino. Ora, isso significa que Deus nos vem ao encontro não como Pai, mas como Filho e irmão nosso. Então o Pai envia o seu Filho para que nós possamos encontrar nele a nossa vocação filial, o caminho da filiação. Em Jesus Cristo, então, nós temos o altamente incompreensível, o inefável se traduz em linguagem humana, assume a natureza humana. E aí a gente vê justamente, né, a importância da cristologia num momento como esse, né, para a gente entender o quão misteriosa e bela é a relação entre Deus e os homens em Cristo Jesus. Ele revela a dualidade que existe em Deus. Que tipo de dualidade se trata? Ratzinger fala de uma dualidade que é do eu e do tu, aquela que Karl Rahner critica, que está presente no pensamento de von Balthasar. Nós temos o eu do Pai e o tu do Filho. Nós temos o eu do Filho e o tu do Pai, uma relação de eu e tu, onde um está diante do outro. O Pai como origem eterna do Filho, o Filho como a imagem perfeita do Pai. O Pai que se entrega totalmente, se dá totalmente ao Filho, e o Filho que se devolve totalmente ao Pai, amor. Então temos um eu e um tu. A essa experiência inédita de Deus, que é uma novidade que até então não existia, ou ao menos não se sabia, né, que existisse em Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento, segue-se finalmente como um terceiro, o acontecimento do Espírito Santo, da presença de Deus em nós, em nossa vida interna, interior. E aí ele começa a falar do Espírito Santo como esse terceiro, e aí ele vai buscar explicar como entender a origem desse terceiro. E torna a patentear-se que esse Espírito não é, sem mais, idêntico nem ao Pai, nem ao Filho, nem representa um terceiro entre nós e Deus, mas é a maneira como o mesmo Deus se nos doa entre em nós, de modo que dentro do homem e no âmago da interioridade é ele infinitamente superior. Esse terceiro é o modo, né, Jesus fala do terceiro, do Paráclito. Aqui a gente está na altura ainda da teologia, vamos dizer, de uma teologia trinitária econômica, né, da trindade econômica. Então Jesus ele fala do Pai, mas fala também do Paráclito, de um terceiro. E fala desse terceiro que vai assistir à igreja, que vai ser derramado sobre a igreja, que vai entrar na vida do homem, que vai estar nos corações dos homens, que vai assisti-los para que eles se lembrem de tudo aquilo que Jesus disse, para que Jesus possa continuar em comunhão com os homens, com os apóstolos, com a igreja. Esse Espírito que vai dar a comunhão, que vai dar a unidade, que vai ensinar o que é o pecado, o que é a justiça, o que é o julgamento. Esse Espírito que vai manter os homens unidos entre si e unidos com Deus, em Jesus Cristo. Que vai morar em nós, mas infinitamente superior a nós. Que vai habitar dentro de nós, fazendo de nós templos de Deus. Quem poderia imaginar isso? A grandeza da nossa vocação cristã, a grandeza da nossa dignidade cristã. Então nós temos um eu e um tu, o Pai e o Filho, e esse eu e o tu, que formam uma unidade, uma dualidade, em torno deles, né, se revela também um terceiro
tem um terceiro. Jesus nos fala de um terceiro que vai ser enviado como promessa do Pai. O Pai e o Filho vão enviar esse terceiro sobre a igreja e sobre os homens. Depois nós vamos retomar esse assunto a partir de uma outra obra do Ratzinger. Calma, guarda até agora o que dissemos no coração, anota, e a gente vai dar mais um passo, seguindo sempre o esquema do nosso manual, que depois nós vamos integrar com algumas outras considerações. Estamos na página 240, terminando essa página. Depois de alertar a luz da história da teologia contra os perigos do modalismo e do subordinacionismo no âmbito da reflexão trinitária, ou seja, o modalismo que vê Deus como se fosse apenas uma pessoa onde o que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo são modos pelos quais Deus se apresenta, se revela em cada tempo, numa dinâmica divina de revelação. Por um lado, que destrói o ser trinitário de Deus, e por outro lado, o subordinacionismo de tipo ontológico, que faz com que, no fundo, as outras pessoas da Trindade, entre aspas, não sejam Deus como Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, mas estejam em patamares intermediários, ou seja, estejam em patamares ontológicos inferiores ao Pai, intermediários entre o Pai, Deus, o verdadeiro Deus, e as criaturas, as demais criaturas. A gente pode colocar aqui o arianismo, né? E aí, aqui são os seres, o Filho e o Espírito Santo seriam, na verdade, pessoas intermediárias, né? Seriam seres, teriam uma ontologia intermediária entre o Deus perfeito e as criaturas. Relativamente, diz Ario, poderíamos até chamar Jesus o Filho de Deus, mas relativamente a nós, mas ele não é Deus como Pai, não, porque ele é criado, não gerado eternamente, não é consubstancial. Então ele alerta contra os perigos, né, do subordinacionismo, do modalismo, e afirma que estas heresias apresentam verdades basilares. Como todas as heresias, elas tentam defender certos aspectos de verdade. O problema é que elas absolutizam uma verdade em detrimento do todo. Essas verdades que essas heresias tentam defender, elas são insuficientes para dizer, de um modo ortodoxo, o todo do mistério revelado. São verdades que são isoladas do todo. E por isso acabam no afã de defender essas verdades, o herético acaba se afastando da boa doutrina, né? Do todo da revelação. Aqui eu vou ler mais uma citação, perlustrando, né, repassando a história dogmática da doutrina trinitária, uma história que nós estudamos a fundo, né, com razoáveis detalhes no nosso curso. Em qualquer tratado moderno de teologia, temos a impressão de estar em alguma necrópole de heresias. Quando a gente vai estudando a história do dogma, a gente parece que está num cemitério de heresias. Aqui jaz o apolinarismo, aqui jaz o modalismo, aqui jaz o arianismo, e assim por diante. Cujos estandartes a teologia continua a carregar consigo como outros troféus de vencidas batalhas, e de cada batalha dessa contra uma heresia é como se a teologia se enriquecesse com um estandarte. Afirmamos a verdade, é essa aqui. E aí Deus não é, as três pessoas não são modos apenas de manifestação de um único Deus. O Filho eterno, o Filho de Deus, não é a criatura mais excelsa, a primeira. Não houve um tempo em que o Filho não existisse.
Então, cada combate, cada luta contra a heresia faz a teologia crescer, faz a vida da igreja se enriquecer no fundo, no final. Deus tira um bem maior dos males que Ele permite. Contudo, olhando desta maneira, não se compreende bem a questão, pois todas essas tentativas repelidas finalmente como aporias, como problemáticas, e assim como heresias, no correr de uma refrega demorada, de uma luta às vezes demorada, não são meros mausoléus, não são como jazigos aonde estão apenas mortos, de pesquisa humana, de pesquisas humanas fracassadas, sepulcros nos quais nos é dado contrastar quantas vezes o pensamento falhou, restos que agora podemos contemplar com uma curiosidade voltada para o passado. Aliás, às vezes até a gente tem a impressão que não tem nenhuma valia, né? Sem resultado prático nenhum. Só estudar história quanto o passado, não tem importância. Não? Atenção, olha o que ele diz. Cada heresia é antes um código, uma sigla, a resumir alguma verdade permanente, que só subsiste unida com outras declarações igualmente válidas, separada das quais ela resulta em falsa visão. Cada heresia, na verdade, ela diz uma verdade que, quando separada do todo, perde o seu valor e acaba, sendo descaracterizada por estar isolada do todo da verdade. Por exemplo, o arianismo quer dizer a verdade de que o Pai é a origem, primeiro, monarquianismo funcional. O Pai como o princípio eterno do Filho e do Espírito Santo. Só que para defender o Pai como origem de tudo e de todos, Ário faz o que faz. O modalismo quer defender a única substância divina, o monoteísmo, um só Deus. Mas para isso abre mão das três pessoas da Trindade. Então cada heresia, no fundo, ela tem uma verdade que, separada do todo, acaba conduzindo na direção do erro. Absolutizada, conduz a uma estrada de erros. Dito em outras palavras, todas essas declarações não são tanto monumentos sepulcrais, mas antes pedras de uma catedral. Cada momento desse de heresia, de enfrentamento da heresia, através dos padres da igreja, através dos concílios, no fundo são como belas pedras que estão na base de uma bela catedral. Da catedral da fé, da catedral da fé católica. Essas pedras naturalmente são aproveitáveis se não ficarem isoladas. Essas pedras, se ficarem isoladas, não servem para nada, não fazem parte do edifício. Foi isso que os heréticos fizeram. Isolaram elas do todo. Não servem para nada. Mas se elas estiverem conectadas com todas as outras verdades, essas grandes pedras serão pilastras importantes, serão verdadeiras bases sobre as quais se construirá as paredes, as belas paredes de uma catedral. Então é preciso que elas estejam encaixadas no todo, num todo maior. Assim como as fórmulas positivamente aceitas só valem quando guardam consciência, ao mesmo tempo de sua insuficiência. Da mesma forma, as nossas fórmulas dogmáticas, elas são muito bonitas, elas são muito importantes, mas a gente tem sempre que se lembrar que elas sempre têm limites. Elas não dizem tudo o que Deus é. Elas são sempre
pobres diante da grandeza do mistério, sempre insuficientes, por assim dizer, para dizer tudo o que o mistério realmente é. Né? Então, isso é muito bonito. Você vê aqui, ele conclui esse trecho justamente recordando esse justo equilíbrio entre a teologia catafática e apofática na teologia sistemática. Um discurso muito atual, um discurso muito importante, especialmente em matéria de teologia trinitária. Antes de nós falarmos das 3 teses que ele elabora para uma teologia positiva da Trindade, que são muito interessantes, que estão apresentadas nas páginas 241 a 244 do nosso manual, eu gostaria de tocar em 2 outros tópicos, tá bom? Um tópico que eu gostaria de tocar, aprofundar, na verdade. Eu tinha pedido para vocês darem uma paradinha. Eu tinha falado, né, que em Deus, lendo a introdução que eu chamo de Ratzinger, ele dizia, né, que em Deus tem o eu, o tu e o nós, né, o terceiro ele diz. Eu quero apresentar esse pequeno livrinho em italiano, né, O Deus de Jesus Cristo, que é, claro, uma tradução para o italiano de um opúsculo alemão, que é... A obra é... Deixa eu ver aqui se eu encontro o título. O original no alemão é Der Gott Jesu Christi, né? O Deus de Jesus Cristo. Então, vou falar um pouquinho desse livrinho aqui, que pequenino, olha aí, pequenino, mas é muito precioso em matéria de teologia trinitária, e vou falar logo, então, também da minha pesquisa pós-doutoral, né? Eu escrevi essa obra, né, O Espírito Santo como alma do corpo místico, raízes históricas e exemplos escolhidos da eclesiologia pneumatológica contemporânea. E aqui eu trato justamente do Espírito Santo na eclesiologia do Ratzinger. Eu precisei aprofundar então o tema do Espírito Santo na teologia do Ratzinger, de modo especial, né, na primeira parte desse estudo que eu fiz, eu tratei do Espírito Santo na Trindade, na teologia trinitária do Ratzinger, para poder depois falar da eclesiologia. Tá? Então eu vou me referir um pouco a essa obra, e depois eu queria apresentar para vocês uma super, mega, super tese doutoral. Olha o tamanho da bichinha. São simplesmente 900 e poucas páginas. Cláudio Berteiro, Pessoa e Comunhão na Perspectiva de Joseph Ratzinger. E uma parte dessa obra que foi premiada, né, ganhou um prêmio, né, da Pontifícia Universidade Lateranense, é sobre a Trindade, né, a comunhão, o ser comunhão na Trindade. E fala bastante do Espírito Santo também, tá bom? Então vou me referir um pouquinho a essa obra também. Ok, então, na sua obra O Deus de Jesus Cristo, essa obra que a gente já apresentou para vocês, uma obra de 1976, Joseph Ratzinger se refere à importância da oração de Jesus Cristo ao Pai nos Evangelhos. Jesus Cristo, ao rezar, nos revela tanto. Ele revela, através da sua oração, a sua identidade ontológico-filial. Ele se revela o Filho, que chama a Deus de Pai. Isso vai, vejam, em 76, no fundo, ele está retomando um assunto que já aparece lá na introdução ao cristianismo de 68. Ratzinger escreve, então, na oração de Jesus, podemos contemplar o interior de Deus. Que bonito! Como Deus é de fato. A fé no Deus uno e trino corresponde a uma espécie de explicação do que ocorre na oração de Jesus. Jesus reza, Jesus retira o véu da sua oração para que a gente possa contemplá-lo,
E ao vermos como Jesus reza, a gente aprende que Deus é Trindade. E a teologia trinitária, então, de certa forma, também é uma reflexão que busca explicar o porquê Jesus reza do jeito que ele reza. Então, na sua oração, na oração de Jesus, se revela a realidade trinitária. E aí ele pergunta, né? Mas por que trinitária? Porque na oração de Jesus, Jesus fala do Pai. Meu Pai, Pai, Pai nosso, né? Pai, eu te louvo, ó Pai. Então, da onde vem o trinitário? Tem o Pai e tem ele. Tem o eu de Jesus e o tu do Pai. O eu do Pai e o tu de Jesus. Mas de onde vem o terceiro? Então, a esta resposta, o teólogo alemão responde: a unidade de dois, aquela entre o Pai e o Filho, nós colhemos com facilidade nesses episódios do Evangelho que falam da oração de Jesus. É evidente o modo como Jesus reza e se refere ao Pai, mostra que tem um eu e um tu. Ele não é o Pai não é ele, mas eles estão em profunda comunhão. Mas de onde vem o terceiro, que é o Espírito Santo? O terceiro é o termo que ele usa lá na introdução ao cristianismo também. Diremos antes de mais nada que não existe, ele vai explicando, uma pura biunidade. Então, para ele diz assim, não pode ter uma perfeita biunidade, uma unidade de dois entre o Pai e o Filho, se não houver um terceiro. Por quê? Ele vai explicar. Pois ou os dois elementos permanecem contrapostos, porque Pai e o Filho, ou os dois ficam, digamos assim, uma contraposição para manter o eu e o tu, o que um é e o que o outro é, e aí a dualidade vigora, e assim essa dualidade não permite que se possa falar de uma unidade perfeita. Ou esses dois vão se aproximando, se fundem. E aí, nesse caso, se pode falar de uma unidade fusionária. Mas aí a dualidade some. Então, o desafio é, como é que eu posso explicar uma dualidade com uma unidade profunda e absoluta? Porque se eu mantenho a dualidade, cadê a unidade? Se eu permito que os dois se tornem um, se os dois se tornam um, cadê a dualidade? Some, eles se fundem. Então, pai e filho, segundo ele, continua a ler, não se tornam uma só realidade, ao ponto de dissolverem-se reciprocamente um no outro. Então, os dois, para eles se manterem na sua identidade, eles não podem se dissolver um no outro. Mas também, se eles se mantiverem como são, sem se unir, como é que se pode falar de uma unidade na dualidade? Então, ele continua, mas permanecem um diante do outro. Um permanece diante do outro porque eles não se dissolvem um no outro. E ele vai explicar, é o amor entre eles que vai gerando essa reciprocidade. Um se entrega ao outro, o outro se entrega ao outro. Né? O pai se entrega ao filho, o filho se entrega ao pai. O pai e o filho não se dissolvem um no outro. O pai e o filho não se fundem. Mas o pai e o filho também não estão assim, só um diante do outro. Mas eles estão se amando, então tem um movimento de amor. Uma comunhão de amor eterna, um movimento de amor eterno, né? Então o pai e o filho permanecem um diante do outro, pois o amor se fundamenta sobre uma reciprocidade que não pode ser superada. Se cada um permanece o que é, e se não se superam reciprocamente, o seu ser uma só realidade não pode consistir em cada um ser o que é por si mesmo, mas
na fecundidade com a qual cada um se doa ao outro. Então um se entrega ao outro de um modo fecundo, de um modo que gera vida, sempre permanecendo o que é, sem deixar de ser o que cada um é. Eles são uma só realidade, pelo fato de que o seu amor recíproco é fecundo, gera vida, né? E vai além deles mesmos, vai além do que eles são, né? Vamos dizer assim, um isolado do outro, né? O que não pode ser em Deus, é só para a gente entender a ideia. E aí começa a surgir a ideia do terceiro, desse amor recíproco entre os dois, que vai além do que cada um deles é. Então, no terceiro, no qual se doam, no dom, eles são ao mesmo tempo que são e uma só realidade. Então, em outras palavras, agora fazendo recurso à teologia trinitária mais clássica, o Pai e o Filho, um ama o outro, e esse amor é fecundo, esse amor gera vida, esse amor digamos assim, transborda em vida. E aí o Ratzinger chama a atenção para o fato de que esse amor que existe entre os dois, que é recíproco, vai além daquilo que cada um deles é. E aí ele fala do terceiro. Então, no terceiro, no Espírito Santo, o Pai e o Filho são um, eles sopram juntos o Espírito Santo. O Pai dá ao Filho a capacidade de soprar o Espírito Santo, mas eles sopram juntos o Espírito Santo, cada um sendo o que é. O Pai como Pai, o Filho como Filho. Então, existe o quê? Um diante do outro, mas unidos. Então, a dualidade e a unidade ao mesmo tempo se manifesta quando eles sopram juntos o Espírito Santo. Quando eles amam um ao outro, e esse amor, digamos, é como um sopro de vida que faz com que o Espírito Santo seja quem é, receba o ser divino, tendo como origem o Pai e o Filho, procedendo do Pai e do Filho, né? Então, no Espírito Santo, no terceiro, eles são ao mesmo tempo, o Pai e o Filho são ao mesmo tempo o que são, que cada um deles é, o Pai, o Filho, e ao mesmo tempo uma unidade, uma só realidade. Então aqui tem essa unidade dual, né? Para Ratzinger, o Espírito Santo é o terceiro. É aquele que, de um certo modo, torna possível a coexistência da dualidade. Essa dualidade que coexiste e é una. A coexistência da dualidade e da unidade em Deus. Então, o Pai e o Filho podem ser dois e um, graças ao Espírito Santo, que é o terceiro. Se não fosse o Espírito Santo, o terceiro entre as duas pessoas, o Pai, o Filho, o eu e o tudo, o Pai do Filho, haveria, como dissemos no início, ou uma dissolução, ou os dois se fundiriam um no outro. A dissolução, né, a fusão, perdão, haveria uma fusão dos dois, e aí já não haveria uma dualidade, mas os dois seriam um. Ou haveria uma dissolução da unidade. Cada um seria o que é, né? Mas não tendo um terceiro, eles se amariam, mas cada um sendo o que é, né? Sem que houvesse uma verdadeira unidade. Então, o terceiro é que permite que haja uma coexistência, né, da dualidade e da unidade em Deus. A unidade do Pai e do Filho é uma unidade comunional, segundo Ratzinger. A particularidade do Espírito Santo consiste no ser a realidade comum do Pai e do Filho, a sua inefável comunhão. Em um artigo intitulado, traduzido em português, se eu não me engano, O Espírito Santo como Comunhão, e o subtítulo é Sobre a relação entre pneumatologia e espiritualidade em Santo Agostinho, um artigo que ele escreveu em 64, Ratzinger recorda que Agostinho,
ao conciliar, ou melhor, perdão, ao buscar aprofundar o nome do Espírito Santo, né? Ao analisar os nomes de cada pessoa da Trindade, quando ele chega ao Espírito Santo, o nome Espírito Santo, ele chega à conclusão de que esse nome Espírito Santo, nós vimos isso no nosso estudo sobre o Tratado da Trindade de Santo Agostinho, poderia indicar tanto o Pai, quanto o Filho, quanto a terceira pessoa da Trindade. É um nome que diz o que cada um deles é e o que eles são na unidade, né, de um só Deus. Então, o Pai é Espírito e é Santo, o Filho é Espírito e é Santo, o Espírito Santo é Espírito e é Santo, Deus é Espírito e é Santo. Né? Então, isso fica mais claro à luz de João 4:24, né? Esta aporia, né, esse problema, faz com que Agostinho compreenda que o próprio do Espírito Santo é justamente isso, é ser a realidade comum do Pai e do Filho. A sua particularidade é ser a unidade ou a comunhão entre o Pai e o Filho, um laço de amor. A comunhão divina é comunhão de pessoas. Então isso é muito importante. A koinonia divina, a comunhão divina, é comunhão de pessoas. Communio personarum. E aí vem justamente o título daquela tese de doutorado, né? Persona e comunione. Pessoa e comunhão. A perspectiva de Joseph Ratzinger. Communio personarum. A comunhão em Deus não é apenas uma comunhão de tipo ôntico, metafísica. O princípio da comunhão de pessoas não se opõe à comunhão metafísica ou à comunhão do amor. Então, o princípio da comunhão não se opõe à metafísica da substância divina, não se opõe ao ser amor do Evangelho de São João ou de Ricardo de São Vítor. Mas Ratzinger propõe que na teologia trinitária contemporânea leve-se em conta em todo o discurso trinitário essa ideia da comunhão das hipóstases, da comunhão das pessoas. Ele propõe que todo o discurso sobre o ser divino seja compreendido também. Você pode, claro, todo um discurso de substância, todo um discurso de amor, de tipo mais bíblico, joanino, mas também seja entendido à luz da communio personarum, da comunhão das hipóstases divinas. Em perspectiva, essa perspectiva do Espírito Santo como comunhão, como comúnio, é muito importante para o pensamento do Ratzinger. Tanto para a sua reflexão trinitária propriamente dita, mas principalmente para um dos campos de interesse maior que ele teve, para a eclesiologia. Porque esse Espírito Santo que é comunhão, como von Balthasar diz, é o nós da Trindade, e aqui ele fala é a comunhão de Deus. Esse Espírito Santo vai ser a comunhão da igreja. Von Balthasar diz isso, o nós de Deus vai ser o nós da igreja e o nós da humanidade. E o Ratzinger diz, a comunhão de Deus vai ser a comunhão da igreja. Então a igreja, na sua comunhão, não é uma comunhão psicológica, uma comunhão de psicológica ou sociológica, uma comunhão ideológica. Essa comunhão, ela é uma participação na comunhão de Deus. Nós vimos isso quando falamos lá, né, do Concílio Vaticano II. E falamos, né, que a Trindade, no fundo, ela é a origem da vida eclesial. Ela é o fim do caminho eclesial, o fim último, né, da vida eclesial. E ela é o modelo para a vida da igreja, né? Então é importante a gente lembrar isso. Então, essa comunhão, a pessoa comunhão, ela vai estar na vida da igreja, como se fosse a alma, como se fosse a analogia.
para gerar comunhão entre todos os membros, entre si, dos membros com Cristo, dos membros em Cristo com o Pai, no Espírito, né? Então, é muito bonito a gente perceber que essa comunhão trinitária, o ser comunhão do Espírito Santo, vai ser também a base, né? O fundamento do ser comunhão da igreja, né? E ao mesmo tempo do viver em comunhão de cada cristão, porque esse Espírito Santo, ele é a alma da igreja, sim, como a alma da igreja, mas ele foi derramado em cada um dos cristãos. Então ele habita na igreja e em cada coração. Na igreja, eclesiologia, em cada coração, espiritualidade. Então a gente vê como a pneumatologia, né, vamos dizer, essa pneumatologia que vem lá da Trindade imanente, como ela se abre aqui nesse discurso para a eclesiologia, né, o Espírito Santo que se derrama sobre a igreja, enviado pelo Pai, pelo Filho na missão. E aquele que é comunhão na Trindade imanente vai ser comunhão na igreja. E vai ser derramado também concretamente no coração de cada cristão. A vida espiritual de cada cristão vai ser uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito é muito importante. Então aqui a gente está no cerne da vida espiritual, da espiritualidade cristã. Então a gente vê como essa pneumatologia vinda lá da Trindade imanente, ela se abre para a eclesiologia, o Espírito na igreja, vivificador, unificador, comunional, né? E o Espírito no coração de cada cristão, que dá vida, que faz com que cada um viva em comunhão com os demais cristãos e com Deus, né? Em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, essa pessoa comunhão, ela vai estar na igreja em cada cristão. Ela vai ser essencial para a eclesiologia e para a espiritualidade. Para que tanto a igreja viva a sua vocação comunional, à luz da comunhão trinitária, mas também para que cada cristão viva a sua vocação comunional com Deus, amando a Deus e ao próximo, numa via de santificação pessoal e eclesial também, né? Então, um discurso realmente muito, muito importante, esse que o Ratzinger nos propõe. Um segundo ponto que eu queria tratar é a questão do conceito de pessoa, né? Esse conceito de pessoa na teologia do Ratzinger, a gente pulou ele, mas ele se encontra no manual, um texto até grande que eu coloquei, como na verdade ele é uma citação do livro Dogma e Anúncio, do Joseph Ratzinger, certo? Da editora Loyola. Então, na página 206 do nosso manual, e vai até a página 212, não, até 214 do manual, nós temos um longo texto que tem como título O Conceito de Pessoa na Doutrina sobre Deus. E aí eu vou analisar agora muito brevemente esse conceito de pessoa na doutrina sobre Deus. É um texto retirado dessa obra Dogma e Anúncio, de Joseph Ratzinger. No referido escrito, então, nesse trecho da obra Dogma e Anúncio, né, de Joseph Ratzinger, que é uma coletânea de artigos e também se tornou um best-seller da teologia, né, dogmática, nós temos, logo no início do trecho que nós destacamos, nós temos a recordação de que foi Tertuliano, como nós estudamos, que cunhou o termo persona a partir do teatro grego, né, greco-romano, da ideia de prosopon, que era no fundo esses papéis, esses personagens que os autores do teatro introduziam na narração para contar as coisas, para realizar as grandes ações daquilo que estava sendo narrado, contado, às vezes até sob forma de poesia, né? Então ele recorda
falando da importância de Tertuliano e dizendo que o termo persona vem lá do termo prosopon do teatro grego, né? E assim como no teatro grego existiam esses personagens que às vezes irrompiam no meio da peça, né? Daquele texto que estava sendo transmitido sob forma de apresentação, para narrar uma coisa, para explicar outra coisa, para recitar um outro texto que ilumina aquilo que mais tarde vai ser mostrado, assim por diante. Também na Sagrada Escritura, de certa forma, nós vamos que Deus ele vai agindo na história, vai se revelando também através de diálogos, também através de certos personagens que falam em seu nome, né? Você pode pensar no Moisés, você pode pensar num profeta, né? Personagens que falam em nome de Deus, né? Porém, né, Justino ele já percebe isso, né? Já no segundo século, ele morreu por volta do ano 165, ele já fala que ao longo, né, do Antigo Testamento existem diversos papéis nesse caminho de revelação de Deus. E esses papéis, em latim, em grego seria prósopa, né? Seriam, na verdade, indicações de vários personagens que fazem parte desse caminho, né? De pessoas, entre aspas, que fazem parte desse caminho, que são instrumentos para que a palavra de Deus, para que a vontade de Deus se manifeste ao longo desse caminho. Mas o autor, né, em questão é Tertuliano, e ele escreve então uma obra contra Praxias, Adversus Praxiam, aonde ele diz, né, como pode uma pessoa que existe sozinha, referindo-se a Deus, dizer no plural, e aí ele vai citar o livro do Gênesis, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, quando, na verdade, ele deveria ter dito, eu quero fazer um homem segundo a minha imagem e semelhança. Se Deus fosse uma pessoa só, ele deveria ter falado no singular, diz Tertuliano. Como alguém que existe só, sem ninguém mais, pode usar o plural? Mas também, no que se segue, Deus teria enganado e brincado com a frase? Seria um engano Deus usando o plural, fingindo que são mais pessoas, quando na verdade é uma só pessoa? Então, mais adiante, também colhido lá do livro do Gênesis, eis que Adão se tornou como um de nós. Então, de novo, Deus fala usando esse plural, um de nós. Então, seria uma brincadeira de Deus? Seria Deus nos induzindo ao erro? Né? Claro que a resposta de Tertuliano é não e não, né? Tertuliano está dizendo que, no fundo, Deus está, como nós vimos, deixando entrever, preparando o entendimento de que nele, em Deus, existem três pessoas, né? Ele não estava sozinho, escreve Tertuliano, porque estavam associados a ele, ou seja, ao Pai, o Filho, que é a sua palavra, e uma terceira pessoa, o Espírito na palavra. Então, né? Então é por isso que Deus usou esses plurais, façamos nossa imagem, ele é como nós, né? Da mesma forma, Tertuliano diz na explicação que ele faz do Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor a meu Senhor, né? Ele nota, diz ele, como também o Espírito com a terceira pessoa fala do Pai e do Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Da mesma forma, ele vai citar Isaías, estas palavras, diz o Senhor ao meu Senhor Cristo. Então, essa é a ideia de que temos mais de uma pessoa em Deus. Bom, depois de fazer, então, essa introdução, ele passa para um segundo momento, em que ele vai apresentar a importância da noção de relação para o conceito de pessoa, né?
Então ele escreve, eu estou lendo aqui na página 210 do nosso manual, cerca de 200 anos mais tarde, depois de Tertuliano, por volta ali da virada do século IV para o século V, a teologia cristã chegou ao ponto de poder dizer claramente, em conceitos elaborados, o que entende com a tese de que Deus é um ser em três pessoas. Então, com Tertuliano começa a se usar o termo pessoa, para dizer que em Deus nós temos três pessoas. E a partir da virada do século IV para o V, com Santo Agostinho e os padres capadócios, aquilo que se chama a teologia patrística tardia, né, grega tardia, nós temos o quê? Começa-se a apresentar a pessoa a partir da noção de relação. Já Gregório de Nazianzo usa, né, faz esse une a ideia de pessoa-relação, mas essa união vai brilhar nos escritos de Agostinho, né, no Tratado da Trindade de Santo Agostinho. Agora se constata que a pessoa aí se deve entender como relação. As três pessoas que existem em Deus, segundo a sua essência, são relações. A única diferença entre elas é a relação que existe entre elas. Santo Agostinho acrescenta que essas relações elas não são acidentais, elas são essenciais, como nós estudamos. E tudo isso vai sendo reproposto nesse artigo do Ratzinger, né? De uma forma, direi, brilhante. Mais adiante, ele vai citar uma série de textos joaninos que falam da unidade e da distinção em Deus. Por exemplo, João 5,19, o Filho não pode fazer nada por si, ele está ligado ao Pai, mostra essa unidade. Ou João 10,30, eu e o Pai somos um, eu e o Pai, distinção, mas somos um. Ou João 15,5, né? Sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Ao mesmo tempo Jesus Cristo pede na oração que se tornem um com nós, como nós somos um. Então, a partir dessas citações bíblicas, o Ratzinger ele faz uma passagem da teologia trinitária para a relação entre Cristo e os seus discípulos. Jesus ele revela a relação entre ele e o Pai, eu e o Pai somos um, eu não posso fazer nada sem o Pai, mas depois ele reza pedindo que os discípulos estejam nele como ele está no Pai, que os discípulos sejam um com ele como ele é um com o Pai, e que os discípulos entendam que eles nada podem fazer, né? Isso aí já é no discurso de Jesus no capítulo 15, quando ele fala da videira, né? Ele diz para os discípulos, vocês devem compreender que sem mim nada podeis fazer, né? Então ele faz um paralelo entre a relação dele com o Pai. Ele e o Pai são distintos, mas eles são um. E ele não faz nada sem estar em comunhão com o Pai. Da mesma forma, ele e os discípulos são distintos, mas eles devem ser um. E assim como ele não pode fazer nada sem o Pai, os discípulos devem entender que não podem fazer nada sem Jesus. E esse paralelismo ele se prolonga na teologia da missão em São João. Quando Jesus diversas vezes diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, em outras palavras, a vida trinitária se torna um modelo para a relação de Jesus com os seus discípulos para a vida eclesial, né? Porque o Pai e Jesus, o Pai e o Filho são distintos por relação, mas são um. O Filho nada faz sem o Pai, o Filho é enviado pelo Pai. Ok? Jesus e os discípulos são distintos, mas têm uma relação, formam um só corpo, devem ser um só corpo, né, pela ação do Espírito Santo, né?
os discípulos nada fazem sem Jesus, e os discípulos são enviados por Jesus, assim como Jesus foi enviado pelo Pai. E o mesmo Espírito que o Filho recebeu do Pai para cumprir a sua missão, Jesus oferece aos seus discípulos, soprando sobre eles lá em João 20, para que eles possam cumprir a sua missão também. Né? Então, o Ratzinger, ele recorda, né, que o conceito de pessoa na Trindade fica claro que não é apenas um conceito fechado, como se fosse um centro de inteligência e de decisões autônomo, fechado. Mas o conceito de pessoa, ele não pode abrir mão da ideia de relação. Para você entender o que é uma pessoa na Trindade, você tem que entendê-la nas relações que ela tem com as demais, para saber as relações de origem, certo? Então a relação, ela acaba sendo constitutivo da pessoa. Isso São Tomás de Aquino diz isso, né? Relação subsistente a pessoa é. Aqui, no caso, Ratzinger me parece que não cite Santo Tomás de Aquino, né, no texto dele. Mas a ideia, o pensamento de São Tomás, a essência está aqui presente. No fundo, ele está defendendo que cada pessoa é uma relação subsistente. Ela não pode ser entendida sem ser relação subsistente, né? Bom, isso é muito importante, né? E que isso é muito importante para a nossa vida também, para a nossa relação com Cristo e para a nossa relação, para a nossa antropologia teológica. Porque a nossa pessoa também não pode ser entendida como fechada em si mesma, apenas como um centro de inteligência e de decisões. A nossa pessoa, ela é relação. Nossa pessoa, imagem e semelhança de Deus, também é marcada pelo ser relação. Pelo ser um ser em relação. E essas relações, elas nos constituem também. A minha relação com Deus vai me dar uma identidade. Quanto mais eu viver a minha relação com Deus, mais essa identidade vai estar em ato, vai ser assumida, vai brilhar na minha vida. E assim também a minha relação com o próximo. Por isso, o amor a Deus, o amor ao próximo, não são elementos acidentais da vida humana, mas são elementos essenciais da vida humana. Para o homem ser uma pessoa, a imagem e a semelhança de Deus, ele precisa viver essas relações do amor, a relação, vamos dizer assim, vertical da relação com Deus e a relação horizontal, a relação dele com o próximo. E uma não se opõe à outra, mas aquilo que pode parecer, né, paradoxal, em Cristo Jesus é vencido esse paradoxo. Porque em Cristo Jesus a gente ama a Deus e ama o próximo, porque Jesus é Deus e é o homem. Então o amor ao homem não se opõe ao amor a Deus, e o amor a Deus não se opõe ao amor ao próximo. Não tem que escolher ou um ou outro. Eu amo em Cristo, eu amo a Deus e amo ao próximo. Ele termina fazendo um resumo. Resumamos. Em Deus há três pessoas, isso significa, segundo a explicação da teologia, que as pessoas são relações. Puro estar relacionado. De início, isso é apenas uma afirmação sobre a Trindade. Contudo, ao mesmo tempo, é a afirmação básica sobre aquilo de que depende tudo no conceito de pessoa. O abrir o conceito de pessoal para o espírito humano e a origem que o sustenta. Então, essa ideia da pessoa na Trindade é o paradigma para entender o que é a pessoa angélica, é o paradigma para entender o que é a pessoa humana também. Ainda uma observação conclusiva. Santo Agostinho, como já indicamos, realizou expressamente a transposição desta afirmação teológica para a antropologia, tentando descrever o homem, lá com a sua trindade psicológica, né, como imagem da Trindade, compreendê-lo baseado neste conceito de Deus. Infelizmente, porém, ele fez uma simplificação decisiva, a qual ainda deveremos voltar depois. Enquanto na sua interpretação põe as pessoas divinas no interior do próprio homem, ou seja, admitindo que a inteligência, que a memória, que a inteligência e que a vontade seriam esses vestígios de Deus, do Deus Trindade no homem. Mas o que o Ratzinger deseja dizer é que ele não levou adiante essa reflexão, porque ele deveria ter falado também das relações com outras pessoas humanas.
né? Porque isso vai ficar mais claro na teologia contemporânea, dentro de uma já sobre tudo o que foi construído anteriormente, Ricardo de São Vítor, São Tomás, depois de Santo Agostinho, mas também é iluminada pela ideia do personalismo cristão, pela filosofia personalista, que influencia bastante o Ratzinger, von Balthasar e também Léo Sheftik, sobre essa questão da pessoa trinitária como relação, que está dentro do sulco da tradição de Agostinho e de Tomás de Aquino também. Então esse é um texto muito interessante, né, do Ratzinger, que a gente encontra nesse livro Dogma e Anúncio, que merece a gente conhecer, que é merecedor do nosso conhecimento, né? Ratzinger é um gigante, né? E agora a gente vai terminar a nossa apresentação da teologia trinitária do Ratzinger com um último ponto. Joseph Ratzinger então propõe 3 teses que são, segundo ele, necessárias para que se construa uma doutrina positiva da teologia trinitária. Uma doutrina trinitária positiva, poderíamos dizer assim, talvez fique até melhor. A primeira tese, cada uma das teses, no fundo, ela contém um aparente paradoxo, certo? A primeira tese, ela poderia ser apresentada da seguinte forma: una essentia, tre persone. Ou seja, em Deus unitrino, nós temos uma essência em 3 pessoas. E aqui justamente se toca no problema da relação entre a unidade, uma essência, e da multiplicidade, 3 pessoas. E aí ele começa explicando esse paradoxo, convidando o seu leitor a se lembrar um pouco da filosofia grega. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, nos atomistas, não na física nuclear, mas nos atomistas, que apresentavam como átomo a menor parcela da matéria, aquela que é indivisível e que seria, vamos dizer assim, uma unidade mínima perfeita, indivisível. E nós podemos pensar também naquela visão de que a dualidade ou a dualidade, ela abre espaço para o dualismo. Então, na medida que você fere a unidade, não tem mais uma unidade, mas você tem 2 realidades, uma de frente para outra, então já existe uma certa margem para a oposição. Então, dentro da filosofia grega, vai se desenvolver essa ideia de que a unidade é sinônimo de perfeição. Então, o ente superior, ou melhor dizer, o ser superior, Deus, né, ele é muitas vezes chamado do uno. E as realidades criadas, materiais, elas são múltiplas. Então, Deus perfeito, uno, realidades materiais, eu disse criadas, mas nesse caso da filosofia grega, essa palavra não seria necessária, né? Mas no mundo material nós temos a multiplicidade. Multiplicidade de flores, de pessoas, multiplicidade de lugares, de montanhas, né? E assim por diante, né? Então, a multiplicidade, ela está de braços dados com a imperfeição. A multiplicidade está de braços dados com a imperfeição ontológica, enquanto a unidade, ela está de braços dados com a perfeição. Então, quer dizer, a unidade é sinônimo de perfeição, multiplicidade é sinônimo de imperfeição. Então, à luz da filosofia grega, você entende que, quando eu digo que Deus é uno e trino, é como se eu estivesse dizendo Deus é perfeito e, ao mesmo tempo, eu tenho uma triunidade em Deus, quer dizer que eu tenho uma multiplicidade em Deus, ou algum tipo de multiplicidade, e a multiplicidade poderia ser lida
à luz da filosofia grega, como uma espécie de imperfeição. Certo? Então, para os antigos, a unidade é divina, enquanto a multiplicidade conota algo de secundário, algo de imperfeito. Ela é consequência de uma espécie de desmoronamento da unidade. A pluralidade origina-se da decomposição da unidade e para ela tende. E aí na confissão de fé cristã, quando eu digo que Deus é unitrino, eu estou dizendo que Deus está para além da ideia criada de uno e de multiplicidade. Então Deus está acima dessas ideias que compõem, digamos, o nosso horizonte do mundo material, do mundo sensível, daquilo que eu posso experimentar aqui nesse mundo. Então eu digo que Deus é uno, eu estou dizendo que Deus é perfeito, que Deus é pleno, mas quando eu digo que Deus é trino, eu estaria dizendo que existe um limite em Deus? Estaria dizendo que existe alguma espécie de imperfeição em Deus? Claro que não. Claro que não, né? Então, em Deus, é interessante a gente ver que esse ser unitrino nos diz algo importante. Nos diz que a multiplicidade, ela não é apenas... Não deve ser lida apenas à luz do mundo grego, né? Mas a multiplicidade, se ela for lida à luz do mundo grego, ela vai ser vista como um desmoronamento da unidade. Como uma decomposição da unidade, como algo negativo, algo pior do que a unidade. Mas quando eu digo que Deus é unitrino, esse ser trino, ele quer nos recordar que em Deus nós temos, vamos assim dizer, o paradigma da multiplicidade. Ou seja, Deus, ele paira, né, sobre tudo aquilo que existe, todas as realidades existentes, aqui vamos usar a linguagem cristã, todo mundo criado, como o paradigma desse mundo criado. Então, tanto a unidade que existe nesse mundo criado é um reflexo da unidade de Deus, como a multiplicidade que existe no mundo criado, de certa forma, é um reflexo da triunidade divina, dessa diferença das relações subsistentes, dessas três pessoas que são distintas uma das outras. E essa distinção entre as pessoas é a base de todas as distinções do mundo criado. E a unidade das pessoas é a base de toda a unidade do mundo criado. Certo? Então isso é muito interessante, né? Deus está acima do singular e do plural. Deus ultrapassa essas categorias. Mas ao mesmo tempo, Deus é, vamos dizer, é a origem de toda a unidade, de toda a multiplicidade. Então a multiplicidade, ela não é uma criação degenerada. Ela não é uma... Não, Deus quis criar o mundo numa unidade com uma multiplicidade também. Como um reflexo do seu ser uno e trino, né? Bonito é o final, né, do texto, que, como a gente encontra aqui na introdução ao cristianismo. Deixa eu pegar aqui o final dessa reflexão. Ele vai escrever assim: para aquele que crê em Deus como uno e trino, a unidade máxima não é a unidade da uniformidade rígida, não é uma unidade que tudo tem que ser igual. A unidade máxima é a unidade divina, né? E a unidade divina não é uma uniformidade rígida. Nela existe espaço para distinção das pessoas. Então o modelo de unidade a ser alcançado não é, portanto, a indivisibilidade do átomo, não é aquele modelo do atomista, né? Ou seja, a menor unidade que já não pode ser dividida. A forma máxima de unidade
é aquela unidade que cria o amor, é a unidade da Trindade, é a unidade na diversidade, é a unipluridade, unidade e pluralidade, que cresce no amor, é uma unidade mais radical e mais verdadeira do que a unidade do átomo. Então, o modelo de unidade mais perfeito é o modelo de unidade trinitário, que é o modelo de unidade na diversidade, a gente poderia dizer, de unidade na distinção das pessoas, que é o modelo com o qual foi criado tudo que existe, uma unidade com as diferenças de todas as realidades criadas. Então isso é muito bonito, né? Vamos falar da segunda tese. A segunda tese, ela tem o paradoxo que poderia ser enunciado da seguinte forma: una essentia tre persone está relacionado com o conceito de pessoa, devendo ser entendido como implicação interna do conceito de pessoa. Aqui eu vou ler um trecho, certo, do texto da introdução ao cristianismo. Reconhecendo a Deus, sentido criativo, como a pessoa, a fé cristã vê nele inteligência, palavra, amor. A confissão de Deus como pessoa necessariamente inclui a seguir o reconhecimento de Deus como relação, como alguém que pode se pronunciar, se dar, se oferecer, como fecundidade, como alguém que na relação ama e esse amor é fecundo, da vida. Não poderia ser pessoa o que é simplesmente uno, irrelacionado e irrelacionável. Então ele diz, olha, se Deus fosse só uma pessoa, como a gente gostaria de dizer, como é que ficaria? Porque na visão do Ratzinger, à luz um pouco do personalismo filosófico, a relação é um elemento constitutivo da pessoa. Então como é que Deus seria uma pessoa se, digamos, ele não fosse um ser que não se relacionasse com ninguém, com nada? Imagina Deus antes da criação. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Tem só, vamos dizer, o Pai, Deus. Então, antes da criação, eu sei que todas essas minhas colocações elas são um pouco limitadas do ponto de vista metafísico, mas é só para a gente entender, tá bom? Faça esse esforço mental. Então, imagine Deus antes da criação, não existe nada, ainda não criou nada, e aí Deus é só uma pessoa. Mas é uma pessoa que se relaciona com quem, então? Com nada, nem com ninguém. Então, como a relação é um elemento constitutivo do ser pessoa, aí você veria o problema, né? Então seria uma pessoa que não se relaciona. Então, se não se relaciona, como é que seria a pessoa? Então, isso é para a gente entender como é importante a gente pensar no Deus unitrino. Um Deus que é um só Deus, três pessoas que são relações. E que mostram que a relação não é um elemento acidental do ser pessoa, mas um elemento essencial do ser pessoa. Certo? E então, e ele recorda que já no grego, a palavra prosopon literalmente significava olhar, era uma máscara, né? Com os buraquinhos pelos quais a pessoa, o ator, poderia olhar através daquela máscara para a sua plateia. Então, literalmente, o termo prosopon grego significava olhar, com a partícula pros. Pros significa para. Então, olhar para, através da máscara, né? Inclui uma relação como elemento constitutivo. Então, no próprio termo prosopon, tem essa ideia de que o personagem, ele é na medida em que ele olha para alguém, ele olha para algo, ele entra em relação com outra realidade, né? Da mesma forma, né,
O termo persona no latim, em português o termo pessoa, vem da seguinte constituição etimológica: para, sonare. Sonare é soar, né? Soar. Então, seria, poderíamos traduzir da seguinte forma: soar através de, fazer-se ouvir, através de, exprime a capacidade de falar, a capacidade de dialogar. Então o termo persona significa que também quer indicar um pouco isso, né? Essa capacidade de soar, de falar, de se comunicar através de, né? E comunicar com o outro, falar com o outro, soar para um outro, né? Também aqui teria essa ideia de relação. Então, quando a gente fala que Deus, né, é um só Deus em pessoas três, né, é claro que essa ideia, a gente entende, mas não compreende, porque é um mistério também. E a gente tenta projetar um pouco a nossa ideia de pessoa, a nossa ideia antropomórfica de pessoa. Pessoa, cada uma com a sua inteligência, cada uma com a sua vontade, cada uma com o seu centro de decisões, cada uma com uma certa autonomia, cada uma, né, de certa forma, com um certo grau de incomunicabilidade. Porém, em Deus, esse conceito de pessoa, ele supera, o ser pessoa em Deus supera muito, né, infinitamente essa ideia antropomórfica de pessoa. Por mais que a ideia de pessoa humana seja uma ideia muito rica, tem um conteúdo muito rico, ela é insuficiente para dizer o que Deus é, né, o que cada pessoa em Deus é. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente consegue entender um pouco o que é cada pessoa em Deus. Cada pessoa tem, por assim dizer, a sua identidade, a sua relação de origem, o seu ser inteligente, o seu ser, a capacidade de querer. Mas ao mesmo tempo, nas relações entre Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não pode pensar como se fosse o João, o José e o Joaquim sentados em torno de uma mesa, vivendo em comunhão. Porque tem uma unidade substancial divina que faz com que os três sejam um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. E a mesma substância divina está nos três. Cada um contém, vamos dizer, possui a substância divina segundo a sua própria relação de origem. O Filho possui a substância divina a partir do Pai, porque recebeu a substância divina do Pai. O Espírito Santo possui a substância divina porque recebeu a substância divina do Pai e do Filho, e assim vamos recordando um pouco a doutrina trinitária essencial. Então, é isso, né? É importante a gente lembrar que o conceito de pessoa em Deus é muito superior a qualquer conceito antropomórfico de pessoa. Mas esse conceito em Deus tem algo essencial. O elemento constitutivo é um elemento constitutivo da ideia de pessoa em Deus, e também antropomórfica a noção de relação. A relação entra como elemento constitutivo do ser pessoa. E porque isso é assim, Deus é também em todos os outros seres pessoais, anjos e homens. Terceira tese: o paradoxo una essência tre persone está subordinado ao problema do absoluto e relativo, e destaca o caráter absoluto do relativo. Né? Então aqui a gente vai tocar no outro ponto muito interessante. Vamos ler o texto. Pai é um conceito totalmente relativo. Deus é Pai.
exclusivamente na relação com o outro. Em si mesmo é apenas Deus. Pessoa é a pura relação, nada mais. A relação não é algo que se acrescenta à pessoa como acontece em nós. Ela existe exclusivamente como relação. Então, na nossa vida nós temos relações que são acidentais, nossa vida humana, né? Então eu entrei na faculdade, eu estabeleci uma relação com o diretor da faculdade, mas é um acidental, eu vivi sem ter isso, no futuro eu não vou ter mais isso também. Então eu tenho uma relação com os paroquianos aqui da catedral, se eu for transferido, eu vou ter relação com outros paroquianos de outras paróquias. E assim por diante, né? Então, quer dizer, no nosso mundo antropomórfico, nesse nosso mundo antropológico, né, nós temos as relações como elementos acidentais. A maioria das relações são acidentais, né? E em Deus, não. A relação é, como nós sabemos, essencial. Então, no nosso mundo nós temos o João Paulo, o ser dele e as relações dele. As relações são elementos que podem estar, podem não estar na minha vida hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então é como se agregassem à minha vida essas relações. Em Deus não. Cada pessoa em Deus é relação pura. Expresso com os termos de comparação da tradição cristã, isso quer dizer, a primeira pessoa, ou seja, o pai, não gera o filho como se o ato generativo viesse a acrescentar a pessoa, viesse a acrescentar-se a pessoa. Mas ele é o ato generativo de autodoação e do transbordamento. Ou seja, a pessoa é idêntica ao ato de doação, ao ato de entrega. Ela é pessoa somente como este ato. O filho como tal, na medida em que é filho, não é absolutamente de si e, em consequência, é totalmente um com o pai, porque tudo que ele recebe é do pai. Então, ele é um com o pai. Por não ser nada ao lado do pai, por não afirmar nada como seu, próprio e exclusivo, por não contrapor ao pai nada que seja exclusivamente seu, por não reservar nenhum espaço restrito ao que é seu, o filho é todo igual ao pai. A única diferença é que o pai é a origem do filho. O filho, tudo que ele é, ele recebe do pai eternamente. A lógica é absoluta. Se não existe nada em que ele seja apenas ele, nenhum terreno privativo seu, nada em que ele seja apenas ele, nenhum terreno privativo seu, o filho coincide com o pai. É um com o pai. A palavra filho expressa exatamente essa totalidade de entrelaçamento. Para João, evangelista João, filho denota ser de outro. Portanto, com esta palavra define o ser desse homem como um ser oriundo do outro, voltado para o outro, um ser totalmente aberto para os dois lados, não conhecendo restrição alguma do próprio eu. Portanto, é evidente que o ser de Jesus enquanto Cristo é um ser totalmente aberto, um ser de e para, que não se apega a si mesmo em nenhum ponto e em parte nenhuma está baseado só em si. Portanto, também está claro que um ser assim é pura relação. E como pura relação é pura unidade. Creio não ser sem importância notar como a doutrina trinitária invade a existência, como a afirmação: relação é igual a pura unidade. Ou seja, estar em relação vai gerando unidade. E isso é um modo de aplicar
essa ideia trinitária às nossas vidas. Na Trindade, a relação é pura unidade. Nas nossas vidas, as relações devem tender para a unidade. É da essência, da natureza da personalidade trinitária ser pura relação. Ou seja, cada pessoa da Trindade é da essência dela, enquanto pessoa, ser pura relação. E, portanto, a unidade mais completa e absoluta. E aí, aplicando isso a nós não estamos no mesmo patamar ontológico, mas somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos crescer, né, nesse ser relação, para crescermos na nossa identidade de pessoa e na unidade com Deus e com os irmãos, na unidade que abarca, né, o nosso ser e que diz a nossa vocação também. Uma unidade na diversidade, né? Então a gente toca aqui nessa última tese justamente nessa questão do absoluto e do relativo, porque às vezes a gente diz que o absoluto é o contrário do relativo, né? O absoluto é o contrário do relativo. Só que em Deus a gente vê que o Deus, que é um ser absoluto, é pura. Em Deus tem as três pessoas. E cada pessoa é pura relação. Ou seja, o ser relativo não é uma coisa inferior. Porque normalmente a gente pensa, o absoluto é um ser superior, o ser relativo é um ser inferior. Só que na Trindade a gente tem um ser que é absoluto, e cada pessoa, né, as três pessoas que são um só Deus, cada pessoa é pura relação. Então, dentro do ser absoluto, nós temos as relações puras. E essas relações puras não roubam a perfeição de Deus. Ou seja, as relações não nos impedem de ser plenamente, de viver o nosso ser em plenitude. Às vezes a gente acha que é melhor não dependa de ninguém, não tenha relação com ninguém. Quanto mais absoluto você for, mais forte você é. Não, você vai ser mais você mesmo, você vai ser mais pessoa humana, você vai ser mais imagem e semelhança de Deus, mais filho de Deus. Quanto mais relação, quanto mais você viver a relação na sua pureza, na sua integridade, na sua inteireza, uma relação de amor, de dar e receber, né, de sair de si e de acolher o outro. Né? Então não tem oposição entre absoluto e relação em Deus. Que a gente acha que o relativo é porque ele tem relações, então porque tem relações é inferior ao absoluto, que é justamente aquele que não tem relações. Não, Deus é o ser absoluto, supremo, mas as três pessoas nele estão em relações, são relações puras. Então, as relações do mundo criado, elas não são decadências, elas fazem parte, elas são um reflexo do ser divino. E vivendo as relações, cada pessoa vai ser mais pessoa, vai viver mais a inteireza da sua vocação pessoal, né? Da sua natureza de pessoa. Tá bom? Espero que tenha ficado isso claro para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos dê a graça de viver a nossa vocação cristã em plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.